Muito bem. Vamos discutir nesta apresentação 4 grandes cientistas e suas contribuições. Então, eu vou comentar um pouco sobre Dalton, a contribuição de Avogadro, Berzelius e o papel de Canizaro na divulgação das ideias de Avogadro no que é considerado o primeiro Congresso Internacional de Química. Inicialmente, é importante comentar que antes de discutir os trabalhos de Dalton, existiram trabalhos prévios. É importante destacar a abordagem de Proust, né? O que foi considerada a lei das proporções definidas. Então, ele estudou compostos inorgânicos, sulfatos, sulfetos e óxidos, e ele percebeu que a composição era constante. Quando um composto obtido de forma natural tinha sua composição comparada a um composto obtido de forma artificial, de modo que ele imaginava que seria como se uma mão invisível estivesse segurando o fiel da balança, né? Não permitindo que quaisquer proporções fossem empregadas na obtenção de um composto artificial. Um dos grandes cientistas que terá destaque nessa discussão é Dalton. Dalton foi um grande pensador e que elaborou um sistema atômico e a primeira tabela de massas atômicas. Ele estava interessado inicialmente em meteorologia, em propriedades físicas dos gases. Provavelmente ele pensou nos diferentes tipos de átomos quando considerou a absorção diferenciada de gases em líquidos, né, por líquidos. Ele considerou a lei de Proust uma base para sua hipótese atômica e sugeriu que essas combinações químicas ocorriam de forma que unidades discretas combinavam. O Dalton manteve um diário por 57 anos, anotando informações sobre o clima, mais de 100 mil anotações, né? Ele tinha conhecimento que os elementos se combinavam em proporções definidas e era um ávido leitor. Inclusive, ele conseguiu incorporar em seu trabalho, por exemplo, o conceito de calórico, como eu vou comentar. A primeira publicação, né, existe um registro de 1803, né, sobre essa teoria atômica, e uma indicação dessa teoria sobre a absorção de gases pela água e outros líquidos, né? Nós podemos observar símbolos para representar os elementos e o peso atômico, né? Conforme observamos aqui, 1 para o hidrogênio e o peso atômico 7 para o oxigênio, né? E os símbolos, né? Um círculo não preenchido para o oxigênio, um círculo com um ponto para hidrogênio, azoto é o nitrogênio, né? E aqui os pesos atômicos, né? O que hoje consideramos como massa atômica. E para outros elementos também, ferro, zinco, cobre, chumbo, prata, ouro, né? Outros elementos aí conhecidos. Uma questão fundamental é como que o Dalton elaborou essa primeira tabela de massa atômica. A sua obra principal foi publicada em 1808, a parte 1, e em 1810, a parte 2, né? A New System of Chemical Philosophy. E nesta obra, ele discute, por exemplo, a sua abordagem atômica e as combinações dos elementos. Curiosamente, a representação dos átomos feita por Dalton é diferente da que encontramos nos livros, textos, normalmente, né, destinados a um público mais geral. Então, essa é uma representação, por exemplo, do que seria o gás nitrogênio azoto, né, nitrogênio, temos aqui, e o gás hidrogênio.
é um modelo adaptado, né, às densidades diferentes dos gases. Existe aqui um envelope, que é um envelope calórico, né? E podemos observar aqui, por exemplo, que as linhas desse envelope calórico, elas coincidem quando temos o mesmo gás, um gás inclusive monoatômico. Isso deve promover uma repulsão entre esses átomos. A não coincidência das linhas para gases diferentes é o que possibilita a atração entre os átomos que são distintos. Portanto, um gás para Dalton é considerado monoatômico. Quando esse gás de um elemento, né, apresenta outros átomos, nós não iremos observar átomos idênticos conectados, né? O gás hidrogênio e o gás nitrogênio são gases monoatômicos. Bom, a obra de Dalton é muito interessante e ele apresenta uma regra para estabelecer as fórmulas. Por quê? Porque para determinar nesse contexto e nessa época a massa atômica é preciso conhecer a fórmula do composto. Então, se você conhece a fórmula da água, tendo o dado experimental, que seria a porcentagem de hidrogênio e a porcentagem de oxigênio para cada 100 gramas de água, seria possível, então, estabelecer uma tabela de massa atômica. Mas não é conhecida a fórmula da água. Então, ele propôs uma regra, a regra da máxima simplicidade. Quando apenas uma combinação de dois corpos pode ser obtida, você deve presumir que se trata de um composto binário, como está escrito aqui, ó. Este composto binário. Dessa forma, a água deveria ser representada por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E, portanto, a água, para Dalton, é um composto binário. A água oxigenada não é discutida nessa época, né, em que ele publicou o trabalho. O peso, então, do oxigênio e do hidrogênio pode ser determinado, uma vez que se conhece, né, a composição experimental. Eu vou mostrar aqui como. Bom, aqui nós iremos observar dados, né, tabelas apresentadas em sua obra, os símbolos para os elementos, né, que é uma inovação. Temos aqui uma representação, por exemplo, olha, hidrogênio e oxigênio, e também outras representações de combinações de compostos. Nós vamos perceber que não existem moléculas diatômicas homonucleares e que é possível deduzir que a água é um composto binário, se for aplicada a regra da máxima simplicidade. E dessa forma, porque a composição experimental era conhecida, nós deveríamos ter, se a massa atômica do hidrogênio for 1, uma massa atômica igual a 7 para o oxigênio. A água aqui um composto binário e a amônia também. Bom, e agora eu vou mostrar o seguinte. Se você tomar nas mãos a obra de Dalton, você pode procurar qual é a porcentagem para cada 100 gramas de oxigênio e de hidrogênio. Observe aqui no livro, na página 275, olha, 87,4 gramas de oxigênio e 12,6 gramas de hidrogênio. Portanto, se a fórmula da água, como a conhecemos na abordagem de Dalton, em função da regra da máxima simplicidade, corresponde a um átomo de hidrogênio e um de oxigênio, se você atribuir a unidade para a massa atômica do hidrogênio, se existem 12,6 gramas, né, de hidrogênio e 87,4 gramas de oxigênio, esta razão implica, portanto, uma massa atômica, o peso atômico para o oxigênio igual a 6,9 ou 7,
conforme representado. É importante observar que essa porcentagem mudou um pouco com o passar dos anos. Então, Lavoisier, por exemplo, determinou que cada 100 gramas de água teria 85 gramas de oxigênio e 15 de hidrogênio. Dessa forma, pela abordagem de Dalton, teríamos uma massa atômica do oxigênio igual a 5,7. Os dados atuais implicam que 89 gramas de oxigênio estão presentes e 11 gramas de hidrogênio para cada 100 gramas de água. Dessa forma, teríamos aí uma massa atômica para o oxigênio igual a 8. Se por um acaso a água fosse composta por 2 átomos de hidrogênio, esse número seria dobrado. E teríamos, então, 16, que é o valor aceito hoje. Mas isso sabemos porque conhecemos a fórmula da água adequada, o que só foi possível fazer após a obra de Dalton, né? Então, inclusive, é importante ter um certo cuidado, né, ao apresentar e discutir a obra de Dalton, e, portanto, aqui foi apresentada uma maneira de como determinar, né? É importante ter acesso a quantos gramas de hidrogênio e de oxigênio temos em 100 gramas de água, considerar a fórmula da água e assim determinar qual deve ser o peso atômico do oxigênio, considerando que o peso atômico do hidrogênio corresponde a 1. Curioso, e aí vem a genialidade, né, isso sinaliza a genialidade de Dalton, é que ele escreveu que a água pode ser um composto ternário, ou seja, pode ser, por exemplo, constituído por um oxigênio, né, e 2 hidrogênios. Portanto, a água, como admitiu o Dalton, poderia ser formada por 2 hidrogênios. E ele explica aqui que o peso atômico seria diferente, né? 14 vezes maior seria o peso atômico do oxigênio em relação ao hidrogênio. Então, ele deixou isso em sua obra, né? É possível identificar aí na parte 2. Bom, conforme as ideias estipuladas por Dalton, a partir de uma fórmula determinada pela regra da máxima simplicidade, se você conhece um composto, ele deve ser binário, se você conhecer mais de um, você pode fazer outras combinações. Tendo o dado experimental da proporção em massa, você então determina a razão entre as massas atômicas, e é assim que você consegue obter a tabela de massa atômica. Em 1808, mesmo ano da publicação da primeira parte, né, foi publicada uma obra muito importante de Gay-Lussac sobre as combinações das substâncias em fase gás, ou gasosas, umas com as outras, né? E ele determinou que 2 volumes de hidrogênio reagem com 1 volume de oxigênio e produzem, para nosso estranhamento, 2 volumes de água. E aí, em 1811, Avogadro apresentou uma hipótese, apesar dele ser italiano, ele publicou em francês, esse é o artigo original, né? Ele apresentou uma hipótese que, em mesmas condições, o número de moléculas, naquela época denominadas moléculas integrantes, deveria ser proporcional ao volume. E isso mudou tudo. Porque se você considerar o dado experimental de Gay-Lussac, não é possível interpretar o dado experimental de Gay-Lussac considerando que a molécula de água contém um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. É o que eu vou mostrar agora. Se o volume for proporcional ao número de índices, conforme Avogadro comentou, se tivermos, então, 2 volumes de hidrogênio, aqui representado o gás sendo monoatômico, olha só o que vai acontecer. Se 2 volumes de hidrogênio devem reagir com 1 volume de oxigênio, e se a água for composta por 1 hidrogênio e 1 oxigênio, nós deveríamos obter como resultado 1 volume, porque 1 hidrogênio e 1 oxigênio, 1 hidrogênio e 1 oxigênio nessa representação.
E deve sobrar aqui um volume que não reagiu de hidrogênio, um excesso de hidrogênio. Ou seja, eu não consigo interpretar, usando a abordagem ou a regra da máxima simplicidade de Dalton, o dado experimental de Gay-Lussac. No entanto, isso é que é muito interessante. Nós podemos interpretar o dado experimental de Gay-Lussac assumindo a abordagem de Avogadro, se você considerar que os gases são diatômicos. Então, o hidrogênio é composto por um gás diatômico. E o oxigênio também, diatômico. E observe que, se eu contar os átomos, 1, 2, 3, 4, nessa representação, 1, 2, 3, 4, volume proporcional ao número de entes, aqui um volume para cada, essa quantidade de entes, olha só o que queremos observar. A água será obtida com 2 volumes apenas se considerarmos que ela é formada por um oxigênio e 2 hidrogênios. Portanto, 2 volumes de hidrogênio devem reagir com um volume de oxigênio e produzir 2 volumes de água se os gases forem diatômicos e se a água for composta por 3 átomos. E essa é a importância da abordagem de Avogadro. Ele escreve esse comentário e altera, então, a fórmula da água e da amônia. Se você considerar a formação da água por 2 volumes de gás hidrogênio e 1 volume de gás oxigênio, o que deve ser obtido? Uma água constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Para a amônia, o amoníaco ele resulta da união aqui não há uma distinção clara entre molécula e átomo, Azoto, que é nitrogênio com 3 hidrogênios. Então, temos, portanto, uma amônia não constituída por 1 nitrogênio e 1 hidrogênio, mas 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. E, o que é mais interessante, uma técnica de comparação de densidades de gases para determinar o peso atômico. Ele comenta, então, que se considerar essa hipótese, a razão entre as massas da molécula pode ser determinada, a razão entre as massas das moléculas, pela comparação entre as densidades dos gases. E dessa forma também o oxigênio, para os padrões da época, deveria ter aí uma massa de 15 vezes a do hidrogênio. Segundo Dalton, com uma fórmula, uma proporção em massa, determinamos a massa atômica. A abordagem de Avogadro, se você a considerar, se fizer uso do dado experimental, que é a lei de Gay-Lussac, você irá obter uma fórmula. Com a fórmula em mãos e a proporção experimental dos constituintes, você deve determinar uma razão entre massas atômicas. Mas também você pode comparar as densidades dos gases e obter a razão entre as massas atômicas, que é uma técnica importantíssima e que possibilita correção das fórmulas e determinação precisa de pesos atômicos. O trabalho de Avogadro foi publicado em 1811, mas ele não foi incorporado na discussão dos químicos. Isso só ocorreu por causa da divulgação de Canizarro muito tempo depois, aproximadamente 50 anos depois, no primeiro Congresso Internacional de Química de 1860. Mas é preciso respirar um pouco e falar sobre contribuições de Berzelius. Muito pouco conhecido entre os químicos, mas foi entre as pessoas do público geral. Mas foi um dos maiores químicos de todos os tempos. Sua obra é tão extensa que apenas 82 anos após a sua morte, que ocorreu em 1848, é que surgiu uma descrição completa e documentada. Nós temos de Berzelius contribuições experimentais, contribuições de organização científica, teóricas e contribuições literárias. Contribuições experimentais, podemos citar, por exemplo, que ele descreveu
vários elementos químicos desconhecidos, como cério, selênio, tório, em seu modesto laboratório. Sob sua supervisão, foram descobertos ainda o lítio e vanádio. Preparou pela primeira vez silício, zircônio, titânio, tântalo, tório. Desenvolveu fundamentação das leis ponderais, que seria uma base sólida para o emprego do cálculo estequiométrico, considerando combinação entre compostos orgânicos e inorgânicos, e desenvolveu diversas técnicas de determinação de pesos atômicos, de forma, inclusive, a incorporar exatidão à abordagem de Dalton, para tornar aplicável sua teoria atômica. Então, ele aprimorou a determinação dos pesos atômicos. E detalhe, ele trabalhou sozinho. Ele desenvolveu vidrarias. Era um excelente soprador de vidro. Desenvolveu banho-maria de nível constante, funis, uso de copos para fins gravimétricos, introduziu o uso do cadinho de platina no estudo da gravimetria, uso de piceta para lavagem de precipitados, introduziu um papel de filtro que não continha cinza para análise gravimétrica, conhecido como papel de filtro sueco, porque ele era sueco, papel de filtro de Berzelius, desenvolveu aparelhos para trabalhos com gases, ele mesmo elaborou os tubos de borracha, construiu manualmente esse estudo. Então, ele é responsável por enormes aprimoramentos em química analítica. Foi um químico primoroso. Pobre, recebeu auxílio para completar seus estudos de medicina. Né, ele era um químico sueco. Né? Ele escreveu trabalhos em diferentes idiomas e isso possibilitou a sua reputação internacional. Em termos de teoria, eu vou citar apenas uma, que ele desenvolveu uma teoria eletroquímica muito importante. Em termos de organização científica, um sistema mineralógico, um sistema de notação química que utilizamos até hoje, que eu vou chamar a atenção nessa discussão. Tá? Primeiramente publicou em 1813, eu vou mostrar um trabalho de 1814, e introduziu diversos termos, química inorgânica, química orgânica, metalóides, isomorfismos, halogênios, desenvolveu conceitos de isomeria, catálise, alotropia, escreveu em contribuições literárias o primeiro tratado didático moderno, tá? Uma obra de química animal muito importante e um anuário sobre o progresso das ciências físicas. E aqui temos uma publicação muito importante, não é? Esse livro de 1814, mas que se refere ao trabalho anterior, 1813, temos aqui a primeira utilização de letras para os elementos, O para o oxigênio, conforme está escrito aqui. É uma contribuição de Berzelius. Nós temos aqui uma discussão sobre os símbolos e um método para empregá-los. Ele considerou, por exemplo, para o símbolo químico, a primeira letra do nome latino de cada substância elementar. E uma diferenciação. Os que possuem os mesmos iniciais, eu devo utilizar as duas primeiras letras. É assim que ele separa, por exemplo, S, né? Si para silício, Sn para estanho. O cobalto ele separa do carbono, letra C. As fórmulas eram escritas de forma um pouco diferente. Tá? Temos aqui um número na parte de cima, o H2O. Né? Mas já é uma notação como a que utilizamos hoje. Ele fez uso aí dos volumes, né? Essa ideia de volumes combinantes para representar, de Gay-Lussac, né? Para representar as formas dos compostos. Bom, é importante também mencionar que essa enorme contribuição da notação que fazemos uso para os elementos e dessas técnicas do aprimoramento na determinação dos pesos atômicos, né? É importante fazer aí uma justa menção aos trabalhos, né, de Berzelius. A sua obra foi considerada uma referência. O Wöhler o ajudou na tradução para o alemão. A quinta edição, para que vocês tenham uma ideia dessa obra fundamental, né, Le Harpur de Berzelius,
foi escrito em 5 volumes, são 4.625 páginas. Contém uma química inorgânica completa e parte da orgânica, o que faltou ainda um capítulo mais importante sobre química animal, porque o Berzelius, né, faleceu em 1848. Essa é uma obra didática, clara, com comentários críticos e que serviu de base, né, para o desenvolvimento da química aí do século XIX. É um dos mais importantes documentos históricos sobre a química desenvolvida nessa época. É uma obra de escrita de Berzelius. A notação é o que eu gostaria de chamar a atenção, né, para a obra dele. E aí, mesmo após a incorporação dos trabalhos de Berzelius, conhecido mundialmente, dos trabalhos de Dalton, da hipótese atômica, dos pesos atômicos, infelizmente as técnicas de Avogadro ainda ficaram um pouco desconhecidas. Ocorreu, então, o primeiro Congresso Internacional de Química, em 1860. Cannizzaro foi o representante italiano. Avogadro era italiano, apesar de ter escrito em francês, o seu trabalho original de 1811. Mas a confusão e a falta de um ponto comum era enorme. Kekulé, em seu livro fundamental, preencheu uma página inteira com diferentes fórmulas, por exemplo, para o ácido acético. Tinham 19 fórmulas e representações para o ácido acético. 4 para a água. Os químicos usavam pesos atômicos diferentes. Por exemplo, é possível observar em trabalhos originais de 1858 e 1857 compostos que contêm um número dobrado de átomos de oxigênio, porque a massa atômica do oxigênio foi considerada metade do valor que é aceito hoje. Então existiu uma enorme confusão. Então o Congresso em Karlsruhe, na Alemanha, em 1860, foi desenvolvido para discutir fórmulas e essa confusão. E temos aqui uma lista. É interessante que Mendeleev foi um dos participantes. E também Robert Bunsen, né, do queimador de Bunsen, e Erlenmeyer, né, que também temos aí uma vidraria. E importante também a participação de Lothar Meyer, porque foi ele que levou o panfleto no caminho de volta, o panfleto de Cannizzaro, ele finalmente conseguiu entender a abordagem de Avogadro. Bom, o primeiro rascunho da tabela periódica foi feito em torno de 9 anos após esse congresso, Mendeleev, e temos aqui o rascunho original, onde podemos observar a massa atômica do hidrogênio sendo 1 e a do oxigênio 16. Ó. A tabela periódica não contém a disposição que conhecemos hoje, mas ela foi construída com base em massa atômica ou peso atômico. O Congresso foi o primeiro encontro internacional, foi realizado entre os dias 3 e 5 de setembro de 1860, né? Foi convocado aí para que os químicos pudessem discutir nomenclatura, notação e massa atômica. Kekulé participou, né, da organização. Em seu livro aí de química orgânica, ele apresentava diversas formas, por exemplo, o ácido acético. Né? Bom, e aí, antes desse congresso, eu gostaria de chamar a atenção para a obra de Cannizzaro. Esse aqui é um livro de Cannizzaro de 1858. Nós podemos observar aqui, ó, olha, compostos diatômicos, H2Cl2, uma reação química como escrevemos, né, inclusive com símbolos já de Berzelius, né, para a anotação dos elementos. E nós podemos perceber que ele fez uso da hipótese de Avogadro, ele incorporou isso no seu trabalho, né, e considerou que comparar as densidades dos gases é o que possibilita determinar aí o peso molecular. O Cannizzaro discutiu essas ideias, não foi muito compreendido ao longo do congresso. Ele distribuiu panfletos e alguns cientistas, como o Lothar Meyer, que ao longo do caminho de volta finalmente conseguiram apreciar. O Meyer conseguiu apreciar a contribuição de Avogadro, a modificação
da fórmula da água, da amônia, uma nova técnica para determinar os pesos atômicos e a sua hipótese, que é tão importante, que com base nos dados experimentais possibilitou a correção das fórmulas das substâncias, né? Então, é importante destacar a contribuição primorosa de Canizarro, seu papel no Congresso em 1860. E é curioso como que os químicos ficaram imersos em uma confusão por aproximadamente aí 50 anos. Então, eu espero que esta discussão tenha, né, prestado pelo menos a devida homenagem aos grandes cientistas que foram Dalton, Avogadro, Berzelius e Canizarro, e as contribuições para o desenvolvimento da tabela de massa atômica, das massas atômicas, das determinações das fórmulas e da correção da fórmula da água e de outros compostos, e da importância da divulgação científica. E é isso.